Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou o Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa. A Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Soci Business International Corporation, há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mídias mais completas e influentes do interior de São Paulo. Quirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. E OVG Bank Fianças, a sua segurança é a nossa garantia. Bom, pessoal, mantendo a tradição do nosso programa, sempre recebemos aqui em nosso estúdio empresários com grande notoriedade nacional e até mesmo internacional, que têm poeira de chão, como eu sempre enfatizo. E hoje, mantendo então esta tradição, eu tenho a satisfação de receber aqui ele, que é o diretor executivo do Grupo RR, possui vasta experiência em gestão, empreendedorismo e estratégia. Sob a sua liderança, a empresa a qual ele é diretor executivo, né, o Grupo RR, cresceu, ampliou seu portfólio, otimizou processos e fortaleceu relações com clientes, sempre focando em inovação e qualidade. Seja muito bem-vindo, um jovem empresário, empreendedor de muito sucesso, Renato Galvão. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Prazer estar aqui no seu programa onde vamos falar, né, sobre negócios, empresas, nacional e internacional. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos, Renato, em nome de toda a diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Uma honra recebê-lo aqui. Você que é um jovem, mas já com grande sucesso. E é impressionante, né, a sua carreira, né, enfim, dos resultados que você já tem obtido aí nos últimos, né, nessa sua trajetória. Então, eu fiz questão que você viesse ao nosso programa. E, Renato, então, para começarmos, né, como a sua experiência em gestão e empreendedorismo influenciou as principais decisões estratégicas do Grupo RR? A experiência vem dos 16 anos que eu venho à frente da empresa. Começamos pequeno, então você passa a vir por todos os setores da indústria, né, e da parte administrativa da empresa num todo. Desde a parte comercial até a expedição, em todos os setores eu tenho um conhecimento, alguns um pouco mais aprofundado, são os pontos mais estratégicos, e alguns mais superficiais, que são pontos onde hoje já tenho pessoas já com nível de conhecimento um pouco maior, que a gente consegue dar um pouco mais de autonomia. Renato, aqui nos bastidores, antes da nossa gravação, aqui no bate-papo com você, eu comentei que eu iria lhe apresentar, né, como diretor executivo da RR Uniformes, né? Até para que a nossa audiência possa entender a respeito do seu grupo. Até aproveito para agradecer a sua presença e participação. Muito obrigado pela sua audiência. Então, aí você comentou comigo, você falou: "Francisco, não se utiliza muito, né, a denominação uniformes", mas seria importante nesse início aqui no nosso bate-papo que você então apresentasse a sua empresa, o que é o Grupo RR? Lá atrás nós iniciamos com uma marca de uniformes corporativos e esportivos. Ao longo do tempo, o grupo foi tomando proporções aonde não só exclusivamente fabricamos uniformes esportivos e corporativos. Hoje a gente tem uma empresa de gerenciamento de e-commerce, hoje nós temos empresa, que fabrica marcas internacionais e marcas nacionais. Então hoje nós não temos mais somente a marca RR Uniformes, né. Hoje ela passou a ser um grupo, tem a empresa de gerenciamento de e-commerce, tem a empresa que fabrica uniformes esportivos com a marca própria, que é a RR Sports. Temos ainda alguns clientes de grande atacado da área corporativa, que nós tínhamos contratos mais extensos, que ainda opera. Não é mais o nosso foco de negócio atender empresas, mas temos contrato de longo prazo que ainda está sendo operado dentro da empresa, que é a RR Uniformes Corporativos. E hoje nós temos homologação de 2 marcas. Nós temos a homologação da Penalty, que é uma marca hoje
que tem no Brasil e em algumas partes do mundo, mas uma marca nacional. E temos a homologação da Capa, que é uma marca internacional, que é uma marca italiana, onde nós também temos homologação de fabricação e essa também de comercialização. Então hoje a gente tem a representação dela para atuar com venda e fabricação. Então nós atendemos desde a prospecção e venda até a entrega de mercadoria com a fabricação toda interna. Renato, pegando um gancho na sua fala, então, até para que a nossa audiência possa se identificar, hoje, por exemplo, você tem a sua empresa em Bauru e a cidade de Agudos. Agudos, uma cidade aqui a 10 quilômetros de Bauru, que é na cidade vizinha. Agora, para que a audiência possa se identificar, você hoje é fornecedor para que, por exemplo, você fornece materiais esportivos para Não sei se vai faltar algum, mas vou citar os só para principais. principais, para Dentro da cidade de Bauru, Bauru, Noroeste, como Capa, Bauru Basquete, como Pênalti, o vôlei masculino, que foi campeão ano passado, na temporada passada, como Pênalti, o vôlei feminino finalista dessa temporada, como Pênalti. É. E aí, como Capa, eu tenho hoje Botafogo da Paraíba, Camboriú, Olaria, Cabofriense, alguma parte do Juventus, do Bangu, Grêmio Prudente, Noroeste, ou seja, você tem algumas equipes como Capa. você tem aí vamos dizer assim, um grande número, vamos dizer assim, né, de grandes clubes, Grandes clubes. né, que você atua como fornecedor, e isso, claro, não é de graça, isso tem um porquê, né, até porque, esses clubes, essas empresas, elas também são muito, assim, exigentes. Então, indo nessa linha, Renato, então, quais foram os aprendizados ao longo da sua carreira de 16 anos, né, 16 anos. que você considera, assim, essenciais para o sucesso do seu grupo? Até para levar você também como fornecedor desses grandes clubes, né, brasileiros. Eu imagino que a chave do nosso negócio e a chave para o crescimento foi a ousadia no investimento em tecnologia quando ninguém se falava nisso. Ali por volta de 2010, quando nós estávamos iniciando, aqui na nossa região ninguém se falava em sublimação têxtil. Nós encaramos, investimos nisso, fomos pioneiros, atuamos num mar aberto, sem concorrência por muito tempo, e trabalhamos isso aí por um longo período. Hoje, a escassez de mão de obra, nós se volta a outra vertente de tecnologia, né, até seria praticamente um segredo industrial, mas hoje o nosso foco é investir em tecnologia, automação, aonde eu consiga diminuir a mão de obra qualificada. Porque hoje você tinha um estigma, né, lá no passado, que os nossos avós trouxe, né, "Ó, ou você estuda ou você vai virar costureira". Como para o sexo masculino era ou você estuda ou você vai bater massa. Muita gente escutou isso na infância. Você estuda, você vai virar pedreiro. Hoje pedreiro ganha uma fortuna na diária. Hoje um É. servente de pedreiro tem uma procura altíssima e acaba tendo uma diária de pessoas que às vezes com 2, 3 cursos superior não tem uma diária tão valorosa quanto de um servente de pedreiro. É. E a costureira ficou da mesma forma. Então você não consegue encontrar, porque ficou estigmatizado que seria um castigo, né. Sim. E tem uma dificuldade tremenda no mercado. E pessoas do sexo masculino têm aquela vaidade de: "Eu vou ser costureira", que sempre foi uma profissão feminina. Então hoje nós temos essa dificuldade e hoje nós viramos a chave para investir em tecnologia de automação e diminuição de mão de obra qualificada. Renato, vamos dizer assim, então nesse contexto, porque 16 anos é um tempo relativamente curto, vamos dizer assim, não é né, você não atingiu nem ainda 2 décadas, não é, está próximo, né.
Então, e nós sabemos que para esses movimentos em uma empresa, é um tempo relativamente pequeno, 16 anos. Então, vamos dizer assim, uma pergunta aqui entre nós, ninguém está nos acompanhando, né, só entre nós 2 aqui, saber de você, né. Você se considera um líder? Então você tem esse papel de liderança, porque para conduzir esse processo todo e você é jovem, né, e aí você tem que ter muita resiliência, tem que trabalhar sob pressão. Eu ouço dos grandes empresários, né, como você, né, você é um jovem empresário, mas eles falam assim: "Francisco, você tem que aprender a dormir no barulho, dormir no barulho". Como que você lidou com isso, Renato? Toda essa pressão, né, e esse papel de liderança, que você tem que ter liderança para conduzir dessa forma. Eu acho que isso aí um pouco é perfil, tá, de pessoas. Eu acredito muito em estudo de pessoas e perfis, né. Eu até trabalho muito isso na contratação da minha equipe. Não adianta você ter uma pessoa totalmente analítica no departamento comercial, mas também não adianta eu ter um PCP comunicativo que não for analítico. Você diz todos na companhia terem, assim, o pensamento em vendas? Não, não, eu falo assim, análise de perfil Tá, de pessoa. tá. Então, assim, eu tenho pessoas analíticas que eu tenho que direcionar em vagas que precisam de pessoas com perfil analítico, pragmático, analítico Hum. ou comunicativo. E não adianta eu ter uma pessoa muito analítica que não tenha comunicação no comercial, como também não adianta eu ter um comunicador no PCP, que é onde vai controlar minha produção, precisa estar tudo planilhado, tudo muito certinho, que qualquer dado ali que não bata, vai ocasionar um sério problema na produção. Então eu preciso, primeiro de tudo, ter perfil. Então eu imagino que isso eu tenho de perfil. Aguentar a pressão, Dormir no de barulho, dormir no barulho. né. Eu falo que a vida do empresário é 2 sustos, né, é o quinto dia útil e o dia 20. Então, assim, você tem o salário, você tem o vale e você tem os impostos no dia 20. Então, assim, é as datas críticas e você tem que saber viver sob pressão. Isso aí é saber falar não, Hum. é liderar uma equipe não é fácil. Então, assim, você conseguir ter esse traquejo, conseguir também suportar pressão, porque muitas das vezes quem nunca passou um aperto, você tem que ligar para o fornecedor, prorroga um boleto, não é fácil. Tem gente que não tem essa, acha que é vergonhoso. Pô, eu tô passando um aperto, preciso que você prorrogue um boleto. Quem nunca passou por isso num período da vida da empresa? Eu passei uma pandemia. Eu É. vendo esportes, eu fiquei 2 anos sem ter campeonatos esportivos. Eu saí com uma equipe de 80 funcionários para ter 15. E hoje, graças a Deus, 3 anos pós-pandemia, eu já tenho mais de 80 de novo. Então é duro, é você saber jogar o jogo, ter coração, eh, quente, mas ter cabeça fria, que o nosso treinador do Palmeiras fala muito. Você tem que levar isso para a vida, porque você tem que falar para as pessoas assim: "Ó, eu prefiro ter que te desligar hoje, do que não ter para pagar o seu salário amanhã". É difícil, uma decisão dura. Muitas das vezes pessoas que tinham anos e anos ali com você, lado a lado, Né. e você tem que tomar essa decisão. E são decisões que o empresário tem que tomar no dia a dia, É. é desligamento, é troca de fornecedor, às vezes o fornecedor que está muito tempo com É. você, mas o seu porte passou ou diminuiu do dele, e que ocasionou esse desequilíbrio e você ter que trocar, realocar. Eu acho que é muito perfil mesmo, perfil de pessoa aguentar essa pressão. Você acabou abordando a questão da pandemia. Eu ia até entrar nesse ponto, porque até em função, né, do tipo de business que você atua, né, quer dizer, de materiais também esportivo, algo do gênero. Ah, então eu ia te perguntar o seguinte, qual que foi, assim, o maior, exemplo de um desafio prático, realmente, que você enfrentou complexo, e como você resolveu? Seria essa questão mesmo da pandemia? Que você tinha 80 funcionários, foi para 15, Foi o depois isso maior foi problema. Hoje a gente passa e não entende como ficamos de portas abertas. Mas nós entendemos que como nós aguentamos passar de portas abertas, por isso que em tão pouco tempo a gente galopou a voltar do mesmo tamanho que era. Porque
não é fácil você sair de 80 para 15, mas também não é fácil o caminho ao contrário. Você montar uma equipe de 15 para 80 igual nós montamos agora. É, mas com certeza você tem o grupo. É, Você a sabe minha lidar, liderança mover estava na pessoas. mão, isso. E isso realmente é um diferencial, E ter a né. equipe na mão, ter esse tato, ter segurado as peças chaves, foi o que deu certo. Só que assim, 2020, nós paramos 20 de março de 2020, foi tão marcante que eu não vou esquecer nunca, o dia que nós baixamos a porta, falou: "A partir de hoje não tem mais atendimento aqui dentro". Nós fomos abrir a porta um ano e meio depois, que foi 2021, ali em meados de junho, julho. Os campeonatos esportivos de 2021 foram todos sem torcida e a portões fechados, e os amadores não tiveram. 2022 voltou o campeonato com torcida e os amadores voltou só no segundo semestre. E muitos tinham comprado uniforme em 2020 e não usou, porque foi em março, né, de janeiro a março É. já tinham se preparado para jogar. Então 2022 e 2023 a venda foi muito fraca. Nós fomos voltar a ter vida normal, assim, que a gente pode considerar um calendário normal, com todas as competições, seja ela profissional ou amadora, de 2024 em diante, que foi do ano passado para cá que voltou a ser um calendário normal. Agora, Renato, antes de eu chamar aqui o break, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma reflexão. Então, com toda essa sua experiência, né, que é surpreendente, né, porque eu falei, você é um jovem, né, já passando por toda essa transformação, essa carga, né, essa pressão, e conversando com você, eu observo realmente que você tranquilo, né, quer dizer, mantém aí a linha, realmente isso é importante, né, como empresário, e aquilo que eu falo sempre, saber lidar, dormir no barulho, né. Então pegando uma linha, um raciocínio, eh, por exemplo, como que você, quais foram as práticas de gestão que você implementou para fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros? Mas aí eu vou pedir licença para você, eu vou chamar um rápido intervalo e assim que nós retornarmos então, dá tempo até para você pensar, tá, refletir e aí nós voltamos com essa pergunta. Combinado? Combinado. Ok. Pessoal, estou aqui hoje batendo um papo com o jovem empresário Renato Galvão, que é o diretor executivo do grupo RR, né, que também fornece materiais esportivos aí para várias equipes brasileiras. Então vamos aqui para um rápido intervalo e já retornamos. Meu nome é Raíssa Camargo Ferraz, eu faço publicidade e propaganda na FIB. Eu estava fazendo, né, outra faculdade em outra instituição, mas eu decidi trocar. A hora que eu comparei a grade, né, e a grade curricular da FIB era bem maior e eu ia sair mais apta. Uma coisa que me encantou na FIB logo que eu entrei foi o acolhimento dos alunos, coordenador, professores, de toda a equipe sempre. O fácil acesso também, que eu consegui falar com a coordenadora facilmente do curso, onde ela me acolheu. Eu mandei mensagem para ela, acho que à noite ela já me respondeu e nós já marcamos para mim fazer uma aula teste. Fui muito bem recepcionada, já fiz amizade com todos os professores, todo mundo muito receptivo. A estrutura da FIB eu adoro, as aulas são muito boas também. Teve um momento que me marcou muito, que foi justamente a primeira aula, tive uma aula de marketing, então já é uma área que me enche os olhos, então me marcou, eu lembro até hoje o assunto que o professor tratou na aula, e foi incrível, assim, foi certeiro a aula que eu assisti. E se você tiver em dúvida, vem fazer uma aula técnica na FIB, você vai se encantar, assim como eu tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes em fazer essa transferência e fazer parte aqui da família FIB. E foi tudo tão simples, foi tudo tão leve, né? E foi assim, viu? A matrícula se encerrava na sexta eu vim fazer a minha matrícula. Foi do jeito que era pra ser mesmo, era pra mim estar aqui. Olá pessoal, estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru. E antes de retornarmos então nesse bate-papo de muita aprendizagem com um jovem empresário, diretor executivo do Grupo RR, Renato Galvão, eu gostaria de chamar o meu amigo, uma das maiores referências em negociações e vendas. É com você, Márcio Miranda.
Tem dia que a gente está meio para baixo, meio desanimado mesmo, não é verdade? Até parece que tudo está contra nós, nada dá certo. Meu amigo, minha amiga, vamos sair dessa depressão, porque senão a coisa só vai piorar. Sempre existe uma saída, uma alternativa que nós ainda não levamos em consideração e que pode ajudar a resolver o seu problema. Ânimo! Levante a cabeça e vamos correr atrás. Lembre-se que o avião só consegue decolar contra o vento. Muito obrigado, Márcio, sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor, com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, retornando então aqui, Renato, antes do break, eu fiz aqui uma reflexão contigo, né? Então, que práticas de gestão você implementou, né, para fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros? Creio que a resposta está na sua pergunta. A parceria é a chave do sucesso. Quando a via é de mão dupla, todo mundo sai feliz. Então, práticas de bom atendimento, um bom pós-venda, problema todo mundo tem. O diferencial é como você trata ele, né? Quando dá um problema, uma troca, um problema, alguma dificuldade do cliente com o produto, como ele vai ser tratado para ser resolvido o problema dele. Então, assim, eu sempre costumo falar, né, grandes montadoras de carro aí que todo mundo fala de renome, tem recalque. Então toda empresa tem É. um problema, ela pode existir um problema. Eu acho que a diferença de tudo para você manter o seu cliente dentro da sua carteira e ter essa parceria é como você trata quando acontecem esses problemas. E assim, a qualidade do produto, os bons processos, os bons gerenciamentos e controles de processo dentro da indústria também ajuda o departamento comercial a manter esse cliente, porque uma vez que você entrega um bom produto, com bom custo-benefício, com um preço justo pelo que o cliente está pagando, dificilmente você perde ele da sua carteira. Aí, Renato, ouvindo agora atentamente a sua explicação, me veio aqui em mente, né, uma pergunta que me surgiu agora, pegando, né, na sua fala. Então isso quer dizer que você então tem uma visão estratégica do negócio, né. Então, como que você identifica as oportunidades de crescimento e expansão para a sua empresa? Porque eu sei que você, até mesmo em nível internacional, né. Então eu gostaria de entrar um pouquinho agora nesse viés, né, dessa visão estratégica, né, identificando oportunidades também no âmbito internacional. Eu sei que você tem aí grandes projetos também globalmente, não é isso? Isso. Hoje nós não temos nenhum contrato internacional, mas recentemente passamos pela homologação internacional. Veio uma equipe da Itália fazer uma vistoria em nossa fábrica, fez alguns apontamentos em janeiro, verificou tudo que precisava ser modificado em questões de instalações, maquinário, processos, documentos, eh, práticas que teriam que ser feito ali para ter essa homologação internacional. E agora em abril, final de abril, eles estiveram de volta 90 dias após a primeira visita, para poder fazer a verificação, e graças a Deus nós conseguimos implementar todos os processos e práticas e normativas que o padrão internacional obriga, e conseguimos ter, efetivamente a homologação para poder atender fora do Brasil. São 2 padrões, um padrão de homologação nacional e um padrão de homologação internacional. Agora nós temos as 2 certificações e com isso agora podemos atuar em qualquer parte do mundo, com contratos internacionais junto à capa. Junto à capa, né, Isso, essa homologação ela é válida para a marca, para a marca. né, como se porque cada país ele é gerido pelo dono da licença nacional. Então o Brasil ele tem a SPR como detentora, e aí a Argentina tem outra detentora, o Chile, Uruguai, Colômbia, Portugal,
Estados Unidos, cada país ele tem um detentor. Tem algumas empresas que detêm mais de uma licença, mas Hum. cada país de forma individualizada tem um detentor da marca, né. E nós como fornecedor, nós hoje, até essa homologação, né, nós só tínhamos o o selo para atender o nível Brasil. E agora com esse selo internacional, nós podemos fechar contrato de fornecimento em qualquer local do mundo. No mundo. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque eu entendo que é super interessante, porque o nosso público é composto de empresários, empreendedores, profissionais liberais, estudantes. Como que foi esse processo então, Renato? Desde o início, né, quando vocês começaram a visualizar essa oportunidade no mercado internacional. E como que foi essa trajetória, essa caminhada? É possível você assim, eu sei que o espaço de tempo é muito curto, mas detalhar um pouco essa timeline, vamos dizer assim, essa caminhada, citar alguns exemplos, o tempo, como que foi isso? Quando nós tivemos a primeira visita da auditoria nacional, o próprio auditor já nos sinalizou que nossa fábrica tinha uma maturação muito grande para ser internacional. E aí nós fomos estudar, né, o mercado internacional, como que faz, como que funcionaria, fornecimento. E o grande quê da internacionalização é o atendimento ao Mercosul, porque hoje a lei do Mercosul, a gente acaba sendo tributado menor do que a gente vender dentro da própria cidade. Hum. Então, com isso, se tornou muito interessante você vender em dólar, vender num padrão de preço maior, com um imposto menor. Então foi aonde nós vislumbramos um bom mercado para ser atendido. E aí começamos a estudar o processo de homologação internacional, desde uma fechadura de uma porta até um robô. Então, tudo que tinha que ser atendido, nós fomos correr atrás para poder ter esse padrão. Eu imagino que um processo desse de certificação, ele é muito criterioso. Então, eu faço uma leitura que a sua empresa, o seu grupo, né, o grupo RR, ele tem uma cultura organizacional muito bem consolidada. Quando eu falo da cultura organizacional, ou seja, as informações elas são hoje você tem quantos colaboradores? Em torno de Hoje, na casa de 80 direto e 25 indireto. ou seja, e e e essa cultura está bem implementada, que facilita, quer dizer, porque se você não tiver uma cultura forte, dificilmente você consegue implementar um processo de certificação. Não sei se eu estou conseguindo aqui fazer essa É, reflexão contigo. o que eu vejo como chave, É. muito, é na contratação. Se você faz uma contratação mesquinha e quer pagar um profissional muito barato, você vai encontrar um profissional júnior. E não adianta você querer fazer uma certificação, por exemplo, no nível documental administrativo, com financeiro, com DP júnior. Não adianta eu querer fazer uma implementação de processo industrial com gestor de qualidade júnior. Ou seja, Renato, você não pode economizar no capital intelectual. Intelectual, exatamente É isso. isso, né? Você não pode ter um gestor de qualidade que vai desenhar os processos que vão ser auditados por alguém que não é júnior para fazer o seu processo. Você contrata um gestor de qualidade que não sabe desenvolver, não vai ter. Você contrata um PCP que não tem uma boa prática de programação, a indústria não vai rodar. Hum. Então você precisa deixar de ser mesquinho no recrutamento e seleção em cargos chaves. Mas você também, agora conversando com você, né, eu observo assim, eu acho que também você tem uma característica de saber ouvir, né. Quer dizer, você conversa com as pessoas, busca orientação, né, se posiciona enfim, você não é aquele empresário, né, que, tem vou dizer assim, as medalhas do passado, elas não garante as medalhas do futuro. Então você tem essa consciência, né, e o que realmente nos impressiona é isso, porque você é jovem, né, então você está aprendendo o dia a dia, está assimilando, mas também, com certeza, deve estar também se aconselhando, observando, não é, sabendo A ouvir, não gente é isso, fala, eu Renato? escuto muito falar sobre a síndrome do empresário Branca de Neve, né? Ele Branca quer de Neve? 7 anão Como para que é? comandar, ele quer 7 Como que anão. é essa? A Branca de Neve, Branca de Neve? ela precisa de 7 anão, não pode ter ninguém maior que ela. Isso.
Então a pessoa ela contrata um monte de pessoas júnior, que não tem experiência, que não tem nada, para ele poder ter voz de comando. Ou Porque seja, ele não tem voz de comando e não sabe ouvir uma pessoa que tem conhecimento maior que a dele, então ele nunca vai crescer. porque uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um conhecimento maior, vamos dizer, ele te impulsiona também para você, não é? Sim, você Esse é não o vai segredo. conseguir ter uma empresa É. de alto nível se você não conseguir dar autonomia para a pessoa. E você não vai dar autonomia para um júnior, você quer ficar direcionando ele a todo momento. Então, assim, essa síndrome eu acho que é o que Gostei mata dessa, muitos do 7 a empresários. é, Sete isso. anões, ele quer É. pessoas menores do que ele para poder comandar, porque ele não tem segurança de contratar pessoas melhores que ele É. e mais aprofundado dentro do segmento, porque eu não consigo fazer 40 faculdades É. para ter um conhecimento acadêmico É. em 40 áreas diferentes. Eu não consigo comandar o PCP, o financeiro, É. o DP, É. eu não consigo controlar todos os setores sendo uma pessoa só. Nós temos limitação de tempo, limitação de conhecimento. Então eu preciso ali saber o raso, o básico, É. para, junto com a minha equipe, formar algo robusto. Hum. Então eu preciso de pessoas robustas para andar do meu lado, né? Senão eu não consigo um exército forte. É. Contratar pessoas fracas, meu exército vai ser fraco. Não existe exército de um homem só, Ou né? seja, aí, nós voltamos naquela tese que eu estava abordando com você, que é a questão da cultura organizacional forte, né. Você tendo a cultura bem implementada, quer dizer, aí você consegue trabalhar os processos visando até uma certificação em âmbito internacional. Isso, e nós somos 3 pilares, né, eu cuido da parte comercial e administrativa, Hum. eu tenho o Rodrigo, que é meu irmão, que cuida lá na indústria, no chão de fábrica, de toda a parte administrativa para fazer a fábrica rodar, e eu tenho minha esposa, que é a Tamires, que cuida realmente do tete a tete ali com os funcionários, cuida mais da parte operacional do chão de fábrica. Então, eles são os 2 lá e eu fico mais com a parte comercial e com essa parte administrativa ali, eu cuido do RH, DP, o financeiro e a parte contábil, e eles cuidam mais da parte de operação, né. Eu lhe perguntei aqui nos bastidores que o grupo RR, então é o Renato e Rodrigo, Rodrigo, né. Rodrigo, Então vocês estão em Bauru e Cidade de Agudos. isso. Então, Renato, eu lhe convido, se dirige para a nossa audiência, convide, né, para a audiência conhecer, né, o Grupo RR, informe o seu site, redes sociais, enfim, fica à vontade. Convido a todos para fazer uma visita, nós temos uma loja showroom aqui na Comendador José da Silva Marta 2180, onde também tem a comercialização dos produtos dos times de Bauru e de todos os times fabricados por nós, temos ali à disposição. Temos o site que faz parte do grupo, que é rrstore.com.br. E queria também agradecer a audiência de todos e agradecer também a todos que fazem parte do nosso grupo RR, todos os colaboradores diretos e indiretos que fazem tudo isso ser possível, né. Como eu falo, eu sou só o porta-voz de tudo aquilo que vocês fazem acontecer no dia a dia, né. Sem vocês, eu não estaria aqui transmitindo a mensagem e colocando aqui para todos o conhecimento que vocês agregam no dia a dia da nossa empresa. Renato, então para finalizarmos, eu gostaria, né, que você, com a sua experiência, que você compartilhasse então uma sugestão, um conselho, né, uma dica para o nosso público, especialmente para aqueles, né, que estão assim empreendendo ou pensando em iniciar um negócio. Creio que a dica que eu deixo com tudo que eu passei na minha trajetória, é que vocês não desistam dos seus sonhos e quem não sonha não vai chegar a lugar nenhum, e que vocês não deixem nada desestimular vocês. A vida do empreendedor parece ser uma loucura, mas sem essa loucura você não vai conseguir montar uma empresa de sucesso e chegar a lugar algum. Então, não tenha medo de investir em conhecimento, em pessoas, em gestão de pessoas e em tecnologia.
Isso é a chave para o sucesso de qualquer empresa que esteja hoje atuando aí no Brasil e no mundo. Muito bem. Renato, então eu quero mais uma vez agradecê-lo, também em nome de toda a nossa diretoria da TV FIB, Faculdades Integradas de Bauru, pela sua presença, pela sua participação. Ela é uma participação instigante, né, para o nosso público, ou seja, até como uma referência, né, então também deixo aqui o convite para que vocês conheçam, né, a trajetória do grupo RR, né, e também aqui do jovem empresário Renato Galvão. E deixo o convite, Renato, para que eu sei que também que vocês estão com vários projetos, né, em desenvolvimento, para que você também possa retornar numa próxima oportunidade, trazendo e compartilhando com o nosso público aí as novidades. Eu que agradeço, Francisco, você, a todos da TV FIB, da diretoria da TV, e agradeço o público que ficou aí com nós até agora assistindo, e espero que possa retornar em breve. Muito obrigado, Renato. Obrigado. E para você que nos acompanhou até esse momento, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.